TV Segue, prevenção e segurança. Oferecimento Leal, sinônimo de confiança há 45 anos. E Safety Line, a marca de quem confia. Olá, está no ar TV Segue, o seu programa de segurança e saúde do trabalho. Veja agora os destaques do programa de hoje. Proteção respiratória. Máscaras protetoras podem evitar problemas pulmonares. Você vai saber como o uso adequado de ferramentas pode evitar acidentes de trabalho. Descaso com a segurança. Fusca vira andaime. E ainda, os eventos do setor de segurança e saúde do trabalho. Nos últimos 30 anos, o setor de segurança e saúde do trabalho evoluiu significativamente no Brasil. Mas que mudanças foram estas? O que ainda precisa ser feito? As respostas você confere agora no Papo Seguro. Hoje no Papo Seguro nós vamos falar um pouco do que fazer para reduzir os acidentes. E para isso nós trouxemos o Armando Henrique, comendador de Segurança e Saúde no Trabalho, técnico de Segurança e Saúde no Trabalho, vice-presidente da FENATEST, a Federação Nacional dos Técnicos de Segurança e Saúde no Trabalho. Tudo bem, Armando? Tudo bem, Raul. Armando, você nos últimos 8 anos foi o presidente do Sintesp. Sintesp é o Sindicato dos Técnicos de Segurança e Saúde no Trabalho no estado de São Paulo. E você está há 38 anos atuando no setor. Quais são as principais conquistas do setor em todo esse período que você tem trabalhado no setor prevencionista? Raul, você bem disse, eu estou terminando meu ciclo agora de Sintesp como presidente, depois de 8 anos à frente desse sindicato, que é o maior sindicato prevencionista das Américas, não é só do Brasil. E tivemos o privilégio de contar com um bom desempenho nosso, da nossa diretoria, dos nossos associados. O sindicato cresceu nesses 8 anos 800%, uma contradição hoje no movimento sindical, mas conseguimos cumprir com o nosso papel. Então essa fase é muito importante, porque, como você bem disse, eu estou há 38 anos na área de segurança e saúde do trabalho, sou considerado um dos pioneiros, por isso eu fui homenageado recentemente como comendador pela AnimaSeg e também como um dos pioneiros da área de segurança e saúde do trabalho, e tenho o sentimento de que demos uma grande contribuição para que essa área hoje esteja menos pior do que já foi no passado. Como você, com toda essa tua experiência, e sendo um dos pioneiros, como você mesmo citou, vê o cenário da segurança e saúde no Brasil hoje? Eu vejo em dois prismas. Um é de uma forma bastante frustrante, porque em que pese a gente sabe que esse assunto é de alto interesse social, é um assunto que agrada a todos, mas ainda, infelizmente, não tem uma política de Estado, uma política de governo para amenizar essa mazela nacional que é os acidentes e doenças do trabalho. Essa é a minha frustração. A minha alegria é saber que há 38 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na área, o Brasil era o pior país do mundo nesse quesito, ou seja, é o país que mais matava trabalhador, mais adoecia trabalhadores no ambiente de trabalho. E hoje já não somos mais o pior país do mundo. Hoje nós estamos aí em torno do 18º, 20º, por aí. Então isso eu acho que é um dado positivo. E eu vejo que, independente da vontade de governo, essa tendência ela tende a crescer, porque a sociedade vem se apropriando dessa área e os trabalhadores cada vez mais têm adquirido consciência de que isso é tão importante quanto o salário e relações outras que faz parte da vida do cidadão. Então não adianta defender bons salários, bons cargos, projeção profissional, sem saúde, sem integridade física, muitas vezes até com a morte de chefe de família. Bom, como você disse, nos últimos 38 anos diminuiu muito o número de acidentes do trabalho. Mas mesmo assim, nossos números ainda são muito alarmantes. O que na sua opinião, deve ser feito para a gente dar um novo salto? Porque nós, nesses últimos 38 anos, pelo que eu entendi, vem diminuindo o número, mas só que ainda não suficientemente para que não seja alarmante. O que precisaria fazer? Nesse momento, Raul, eu defendo uma coisa muito simples. Eu faço parte de vários grupos tripartite, de construção de normas da área de saúde e segurança do trabalho,
E um dos grupos que eu faço parte, que é um grupo interministerial, que compõe o Ministério da Saúde, Previdência e Trabalho, e nós construímos pela primeira vez um texto de Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho. Ou seja, por incrível que pareça, o Brasil ainda não tem uma política de Estado. E essa política nós acabamos de fazer o texto há 2 anos. E logo que nós terminamos da redação do texto, houve um ensaio para que o presidente Lula assinasse essa política, mas houve uma atrapalhada política na condução do processo de assinatura e ele deixou de assinar naquele momento. Agora ficamos de lá para cá fazendo gestão junto à Presidência da República para que a presidente Dilma assine essa política. Agora, no dia 28 de abril de 2011, que é o dia considerado Dia Internacional para Manifesto das Vítimas de Acidente e Doença do Trabalho, a presidente Dilma ia assinar essa política, mas acabou não assinando novamente. O que isso significa? Significa que, a partir de uma política, nós podemos definir quem é responsável por quê. Porque eu costumo dizer, Raul, que segurança e saúde do trabalho se faz de forma objetiva. É ação. E para fazer ação, tem 3 componentes que é indispensável. O primeiro componente é investimento. Não dá para se fazer prevenção de acidentes e doenças do trabalho, melhorar as condições de trabalho sem investir. Isso é utopia imaginar diferente. Esse é o componente número 1. O componente número 2 é informação. A sociedade tem que ser melhor informada. Os empresários têm que ser melhor informados, os trabalhadores têm que ser melhor informados. Quando eu falo informar, é informar e formar. Porque muitos empresários são muito bons para produzir, muito bons no que faz, sob o ponto de vista de economia, mas muito ruim para fazer qualidade de vida no trabalho. No fim, acaba sendo às vezes até engolido por esse quesito. E o terceiro quesito, que eu acho que talvez seja tão importante quanto os demais, é o comprometimento. Eu acho que as partes têm que chamar para si as suas responsabilidades. Da mesma forma que o empresário é responsável pela qualidade de vida do trabalho, pela redução dos acidentes, o trabalhador também tem a sua parte de responsabilidade. E o governo, por sua vez, talvez seja maior, porque cabe ao governo fomentar essas ações. Então, juntando esses 3 componentes, aí de fato nós teríamos uma prevenção de acidentes e doenças do trabalho com redução objetiva, mas isso só se faz com a política de Estado. Uma pergunta: essa Política Nacional de Segurança do Trabalho, ela teve a participação para fazer o conteúdo dela, para fazer o texto dela, de trabalhadores, empregadores e governo, ou foi só uma proposta de governo? Não, Raul, nós temos um modelo brasileiro que ele talvez é um dos melhores do mundo nesse sentido. Hoje, qualquer norma de segurança do trabalho é construída com formato tripartite. O que é tripartite? 3 partes. Gente que representa o governo, geralmente são pessoas do Ministério do Trabalho, Previdência ou Saúde, gente dos trabalhadores que são representados pelas centrais sindicais, no caso eu represento a força sindical nesse processo, e gente dos empresários, que os empresários, através das suas confederações, indica lá pessoas que representam o setor empresarial. Então essa é a composição tripartite. Então essa política foi feita dentro do formato tripartite e foi amplamente discutido, e é um texto que a gente considera razoável. Se implementado, vai dar esse salto que nós estamos precisando. A simples implementação não significa que vai trazer resultado, mas vai ser, na verdade, os princípios que vai nortear as ações daqui para frente. Porque hoje, na verdade, o que existe é uma falta de ação integrada, ou seja, muita gente fazendo alguma coisa, mas de forma desintegrada. Ou seja, se não integrar as áreas dentro de uma política focada de interesse nacional, os resultados são pequenos. É o que acontece até hoje. Nossos resultados são pequenos porque não tivemos ainda a competência de fazer uma ação integrada entre as partes envolvidas. A integração que você diz é entre os diversos ministérios. E a sociedade começa a partir de governo, porque Ministério do Trabalho brigando com Previdência, brigando com a saúde, que cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, é empresário achando que o trabalhador que é culpado pelos acidentes e doenças do trabalho, é os trabalhadores achando que a culpa é do empresário, é o governo achando que é coisa de quem emprega, não é coisa de governo. Ou seja, na verdade, todos nós pagamos as contas, todos nós somos interessados pela questão. E nós temos que entender que ou a gente faz isso de forma conjunta, integrada, ou então nós vamos eternizar aí essa briga aí desnecessária. Então é isso que a gente entende como uma ação integrada. Agradecemos a sua presença e, como vocês puderam ver, um dos pioneiros e uma pessoa tão importante no setor de segurança do trabalho tem uma visão
real de como reduzir os acidentes no Brasil. Obrigado, Armando. Acompanhe a nossa agenda de eventos do setor de segurança e saúde. Veja a seguir como escolher uma máscara de proteção respiratória. E ainda, equipamentos de proteção individual são fundamentais para garantir a segurança dos trabalhadores. Não saia daí, a gente volta já. A Leal, especializada na segurança do trabalho há 45 anos, oferece sempre a melhor proteção nas atividades com eletricidade, trabalho em altura, espaço confinado e roupas especiais. Leal, sinônimo de confiança. Quem precisa de proteção no trabalho não pode contar apenas com a sorte. Informações qualificadas também deixam você protegido. Na revista Proteção, você encontra reportagens especiais, entrevistas com profissionais da área e muito mais. Acesse www.proteção.com.br e assine a revista Proteção. Informação com segurança. Alguns trabalhadores que convivem com poeira ou produtos químicos, por exemplo, devem ficar atentos ao uso de máscaras protetoras para evitar problemas pulmonares. Mas você sabe qual tipo de máscara é a mais indicada para cada caso? Acompanhe a nossa reportagem. A proteção respiratória, ela tem vários tipos de equipamento. Temos máscaras descartáveis, temos máscara com meia peça facial, que cobre o nariz e parte da boca. Temos a peça facial inteira, que cobre todo o rosto, né? E essas máscaras podem ser providas de filtros, com exceção da proteção respiratória, com os descartáveis, que esse já o filtro está embutido dentro da própria máscara. A máscara é um filtro, quando se trata de proteção respiratória. Então, para poeiras, nós poderíamos até dizer que as peças descartáveis, elas são bastante utilizadas. Temos 3 tipos básicos, que temos a classe P1, a P2 e a P3. Normalmente se utiliza a classe P1 para as poeiras, a classe P2 para os fumos e a classe P3 para contaminantes que sejam cancerígenos, que tenham a propriedade de provocar um câncer no usuário. Se for o caso de gases, a máscara não pode ser descartável, tem que ser a máscara normal, que é de borracha ou de um material plástico bastante flexível, que é utilizado no lugar da borracha. Então, aí tem os filtros que são selecionados também de certo princípio. Acompanhe os eventos que estão programados para o setor de segurança e saúde do trabalho nos próximos meses. A BHO promove o 6º Congresso Brasileiro de Higiene Ocupacional e o 18º Encontro Brasileiro de Higienistas Ocupacionais, que vai reunir profissionais interessados em educação para discutir e propor soluções de problemas na formação em saúde e segurança no trabalho. Os eventos serão realizados no novo Hotel Jaraguá, em São Paulo, entre os dias 22 e 24 de agosto. Outras informações pelos telefones 11 3081
5909. A 8ª Braseg, Feira Brasileira de Segurança e Proteção, é considerada uma das mais importantes feiras da América Latina direcionada ao setor. O evento será realizado na Expo Minas, em Belo Horizonte, Minas Gerais, entre os dias 24 e 26 de agosto. Informações pelo telefone 11 5585 4355. A Comenda de Honra ao Mérito em Saúde e Segurança no Trabalho, prêmio destinado a homenagear os profissionais de segurança com mais de 30 anos de atividade no setor e reconhecidos por seus pares, além das melhores empresas do setor escolhidos pelos comendadores, é uma realização da Animaseg, a Associação Nacional da Indústria do Setor. O evento será no Espaço APAS, na cidade de São Paulo, no dia 9 de novembro. Informações pelo telefone 11 5058 5556. Empresas são obrigadas a fornecer aos empregados gratuitamente o equipamento de proteção individual, o EPI. Saiba com a gente o porquê. O equipamento de proteção individual deve ser oferecido pela empresa de acordo com o risco da atividade exercida e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Isso deve ocorrer sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Se você acha que o Fusca é apenas um veículo de transporte, veja só esta imagem. Fusca Andaime, fruto do improviso e do descaso com a segurança. O mastro foi erguido por 2 trabalhadores de Itajaí, Santa Catarina, para lavar a lateral da fachada de uma empresa. Alocado de forma perigosa em cima de um capô de um Fusca, a estrutura serviu para sustentar um deles a uma altura de 5 metros. Como se não bastasse, ele realiza o serviço sem nenhum equipamento de proteção individual. O registro é do técnico de segurança do trabalho, Leonardo André Zonta. Depois do intervalo, conheça o Centro de Treinamento de Microcirurgia Reconstrutiva. Não saia daí, a gente volta já. Pensou em proteção para os pés? Pensou Safety Line, a melhor e mais completa linha de calçados de segurança do Brasil. Agora também com alguns modelos disponíveis em nossa loja virtual. Acesse já www.safetyline.com.br. Safety Line, paixão por calçados de segurança. Desde 1977, o Grupo CIPA traz soluções de conhecimento para o mundo da prevenção. Edita a revista CIPA, edita a revista Incêndio, realiza as maiores e melhores feiras de segurança e saúde do trabalho. São mais de 30 cursos prevencionistas por ano e cerca de 4 congressos, mais de 90 títulos de livros prevencionistas. E mantém todos os prevencionistas atualizados pelo seu site. Se aproxime do Grupo CIPA, um verdadeiro supermercado da prevenção. Veja em www.cipanet.com.br ou pelo fone 11 5585 4355. No quadro Fique por Dentro de hoje, você vai saber como o uso adequado de ferramentas pode evitar acidentes de trabalho. Os riscos de você não utilizar uma ferramenta adequada é você pode tomar um choque, você pode se cortar e inclusive morrer até em algumas situações. Por isso é tão importante a utilização de ferramentas adequadas em qualquer tipo de trabalho. Eu vou falar um pouco sobre ferramentas adequadas para trabalho em energia. São ferramentas isoladas, próprias para trabalho em redes energizadas de até 1000 volts, que é a baixa tensão. Então, se eu estou utilizando uma ferramenta isolada, ele não corre o risco de, por exemplo, tomar um choque se houver uma descarga elétrica dentro de um painel, por exemplo. Em ferramentas isoladas, existe uma gama muito grande de ferramentas, todas elas especiais para trabalhar em energia. Como chave de fenda, que são ferramentas mais utilizadas, alicates, chaves ajustáveis, também isoladas, alicates de corte isolados, serrotes isolados, todas ferramentas especiais para que o trabalho na energia seja seguro. Existe um tipo de trabalho que é feito principalmente pelas companhias de energia, que consiste em cortar, desencapar
e emendar um cabo de energia. Para esse trabalho que é tão importante, ainda hoje são utilizadas ferramentas inadequadas. Por exemplo, o que você utiliza para cortar um cabo? Um serrote, um machado? Tem uma ferramenta muito mais adequada, você faz um trabalho com muito mais qualidade e sem o risco de se cortar, de se machucar. E para desencapar um cabo, talvez você utilize uma faquinha. Eu tenho uma ferramenta também que é mais rápida, faz um trabalho de qualidade que é necessário para esse tipo de situação e que também não existe o risco do corte, de se machucar. Depois de cortar e desencapar o cabo, existe uma última fase na emenda de um cabo, que é a conexão da emenda. Para esse trabalho, ainda é utilizado bastante uma ferramenta como essa, que é uma ferramenta manual, que apesar de ser uma ferramenta adequada, ainda depende de todo o esforço do trabalhador. E para resolver essa questão, a indústria vem desenvolvendo ferramentas com maior tecnologia, que possibilitam um trabalho muito mais rápido e que não cause nenhum tipo de problema físico para o trabalhador. Você viu como é importante utilizar ferramentas adequadas para evitar os acidentes de trabalho? Em 1999, foi inaugurado o primeiro centro de treinamento Rotary de microcirurgia reconstrutiva no Brasil, uma iniciativa pioneira no país. 7 anos depois, em 2006, foi a vez da região do ABC receber um novo centro de treinamento. Essa história você conhece um pouco mais agora. A Faculdade de Medicina do ABC possui o primeiro centro de treinamento em microcirurgia reconstrutiva do ABC. A importância do centro está no fato de que 95% dos membros decepados iam para o lixo pela falta de médicos treinados para os reimplantes. Por uma iniciativa do Rotary Club São Paulo, Avenida Paulista, foi construído o Centro de Microcirurgia, com 4 bancadas de treinamento, cada uma com um microscópio. O Rotary Club Avenida Paulista de São Paulo foi um grande facilitador nesta execução, conseguindo uma verba e ao mesmo tempo a doação desses microscópios e o equipamento necessário para o início de funcionamento. Iniciativas como esta trouxeram de volta a esperança aos pacientes amputados. Mas, para que o reimplante seja feito com sucesso, é fundamental que o órgão receba alguns cuidados. Quando o acidente é domiciliar, a primeira recomendação que tem é envolvê-lo num pano, um tecido, para estancar o sangramento rapidamente e ir ao pronto-socorro. Quando você tem um ambiente de fábrica e a fábrica tem um centro de atendimento de emergência, é para fazer o primeiro atendimento na unidade. Num acidente de carro, o membro foi amputado. Então a primeira recomendação é limpar com soro fisiológico, colocar ela dentro de um envelope plástico, albergá-lo num recipiente com líquido, normalmente um soro, gelado de preferência, para que aquele segmento fique conservado em temperatura baixa. Ela não pode ser colocado diretamente no gelo. Por quê? Porque senão ele queima o tecido. Para fazer a cirurgia de reimplante, são necessárias técnicas de microcirurgia reconstrutiva, que juntam as artérias e veias ao membro danificado. A técnica de reimplante é uma técnica muito simples. Se você parar para pensar, é um pedaço do corpo humano, principalmente os membros superiores, que foi amputado por uma situação traumática aguda, um acidente de carro ou então uma prensa, e aí de repente perde um dedo, perde uma mão. Então é só reconectá-lo novamente. Então o raciocínio é muito simples e fácil. E tecnicamente é uma questão de treino. Em realizando isso de maneira didática e de maneira técnica, esse treinamento ele pode ser rapidamente adquirido. Só que na prática aí nós temos outras situações especiais. O indivíduo fuma, ele tem hipertensão, tem diabetes, tem outras doenças associadas que às vezes não é possível fazer o reimplante. Aquele segmento que foi ressecado, que foi amputado, está numa condição muito ruim, um tempo muito prolongado para você conseguir o reimplante. Então daí para frente nós começamos a ter uma série de situações que nos impede de realizar o procedimento. As operações são feitas com um microscópio cirúrgico e duram em média 10 horas. Por isso, a necessidade de mais de uma equipe especializada. Os microcirurgiões tornam-se um nicho de mercado. Dentro da sociedade, nós temos pouco mais de 150. É um número
relativamente pequeno ainda no nosso país, e a gente acha que essa falta de qualificação dos profissionais e a falta de título deles é uma coisa que vai pesar muito agora nos próximos anos, porque os pacientes também estão cada vez mais exigentes. Eles querem que as pessoas que vão assisti-lo, né, que vão cuidar dele, tenham uma capacitação cada vez melhor, né, e atualizado. Você ter um treinamento desde a graduação é sempre bom para você pegar prática, e quanto mais prática, melhor a sua técnica e melhor o seu resultado. Então, se você começar isso desde cedo, desde a faculdade, quando você tiver mais, você precisa de menos tempo de treinamento. A gente tem cirurgiões mais hábeis, mais jovens. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, no mundo ocorrem mais de 200 milhões de acidentes de trabalho por ano. Estima-se que cerca de 30% dos acidentes atinjam dedo, mão e punho. No Brasil, foram mais de 700 mil acidentes de trabalho em 2009, de acordo com a Previdência Social. Em média, um acidente a cada 3 minutos. Por causa desse número alarmante, o Tribunal Superior do Trabalho lançou no início deste ano a Campanha Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. A prevenção é a principal ferramenta para evitar acidentes. TV Segue, o seu programa de segurança e saúde do trabalho, fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. TV Bem, a TV da cidade. TV Segue, prevenção e segurança. Oferecimento Leal, sinônimo de confiança há 45 anos. E Safety Line, a marca de quem confia.